A gente tem essa responsabilidade no âmbito pessoal, né, no âmbito social, político, empresarial, nós que estamos aí à frente no dia a dia, manter presente este debate na nossa agenda em casa, nossa agenda na empresa. Boa noite, pessoal. Muito feliz aí com o nosso primeiro encontro do Transforma Engade, na nossa segunda edição, nossa nova temporada, hoje com o tema Marca e Cultura. Queria explicar um pouquinho para vocês o porquê dessa nossa iniciativa do Transforma Engade, dessa série de debates, com o objetivo de discutir o tema marca em sete perspectivas que de fato são crenças que nós temos no GAD, né? Onde a gente sempre olha a marca de uma forma mais ampla sobre o tema de cultura, tema de estratégia, pessoas, resultado, reputação, relacionamento e experiência, né? Então, ao longo dessas reflexões, nós tomamos essa iniciativa de debater esses sete temas, né? Marca juntamente com esses sete temas, entendendo que o momento era muito relevante e hoje a gente está retomando, então, esse debate, essa série de debates, essa segunda temporada, para poder falar de marca aí nesses quase 2 anos de pandemia, né? Nesse contexto de absoluta transformação que nós vivemos aí, nesses quase 2 anos já de pandemia. Hoje a gente então abre, como eu disse, essa segunda temporada para falar do nosso primeiro tema da nossa série, que é Marca e Cultura, e desde já eu gostaria de apresentar e agradecer a nossa convidada, Betânia Tanuri, que fala conosco nesse momento de Belo Horizonte, eu aqui em São Paulo. Boa noite, Betânia, tudo bem? Tudo bem, e você, Luciano? Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Imagina, tudo ótimo, eu que agradeço aí a tua disponibilidade de poder estar conversando com a gente, debatendo um pouquinho esse tema, né? A gente que é, enfim, de ter envolvido sobre o tema marca, então sempre procura aí trazer especialistas de outras áreas, né? De áreas que nós entendemos que tem muita afinidade com o tema para poder falar e desde sempre aí, quando eu pensei nessa segunda temporada, eu pensei em te convidar, né? Te convidar porque, obviamente, você é uma referência nessa área de cultura e eu vou aproveitar aqui, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, para fazer uma breve apresentação tua, né? Enfim, falar um pouquinho aí de quem é a Betânia, né? Você é sócia fundadora da Betânia Tanuri Associadas, né? E sem dúvida aí um dos grandes nomes quando a gente fala da área de cultura organizacional e de gestão de liderança no país. A Betânia é doutora pela Brunel University da Inglaterra, pós-graduada em Management Consulting na Henley Management College também na Inglaterra, psicóloga formada pela PUC de Minas, professora da PUC de Minas, professora convidada do INSEAD na França, do Trium na Nova York University, é diretora do FDC, responsável por toda a área de desenvolvimento de executivos, membro do Conselho Administrativo de grandes empresas brasileiras, como Magalu e MRV Engenharias, do VP do Grupo Mulheres do Brasil. Além disso tudo, né, a Betânia tem, ao longo dos anos, auxiliado muitas empresas no processo de cultura, de governança, de liderança, de transformação empresarial. Então, Betânia, mais uma vez, boas-vindas, super obrigado por ter aceito o meu convite. E eu queria, antes de a gente começar o nosso debate, dizer que eu acho que eu me lembro, acho que da primeira vez que eu ouvi falar em você, acho que foi lá na minha terra, lá pelo Rio Grande, né? Lá pela Gerdau, pela RBS, né? Que eu sei que você ajudou tanto essas duas organizações durante muito tempo. A nossa história do GAD também, a minha história no GAD, que já vão lá há 36 anos, também tem uma conexão muito forte com a Gerdau. A Gerdau é o nosso cliente mais antigo, são mais de 30 anos que a gente trabalha. Talvez eu possa me arriscar a dizer que eu tenho um viés de marca muito por esse olhar interno da organização, muito por cultura. Eu sou arquiteto de formação, mas no início da minha carreira lá, nos meus 20 e poucos anos, os primeiros clientes que comecei a trabalhar foi a Gerdau e tive o prazer de trabalhar diretamente com o Dr. Jorge. E me lembro de ter feito os primeiros programas internos da qualidade, né? Os programas dos caminhos da qualidade, no final da década de 80, né, Betânia? Você deve estar lembrando desse tema. E eu gosto de dizer sempre que não existe marca forte no mercado ou com clientes e consumidores se não existir marca forte internamente. E a Gerdau sempre foi uma escola para mim
empresarialmente, né, sempre foi uma referência, sempre tive a Gerdau, e especialmente o Dr. Jorge, como uma referência e uma pessoa que me ajudou muito, mas muito por esse olhar de construção que a própria Gerdau teve, da sua marca e do seu negócio pela questão da cultura, porque eu aprendi desde cedo, principalmente em empresas de commodity, a construção de marca tem muito valor quando se olha para dentro pela gestão de processo, já que quando você não consegue precificar o seu produto, ele é precificado pelo mercado, o que lhe resta, né, simplesmente assim, é você ter eficiência operacional e, portanto, ter sucesso a partir disso. E nesse ponto, a cultura é fundamental. Então, isso tudo para dizer, né, que eu me alinho com você um pouquinho aí, né, nesse histórico e nessa trajetória, nessa história que vem de trás lá de mais de 30 anos, nessa relação em particular com empresas gaúchas, mas muito forte com a Gerdau. Eu me estruturei o meu roteiro, né, nas minhas conversas aqui ao longo desses debates com os meus convidados, né, sempre perguntando para eles, de fato, o que vem a ser, né, essa área no qual a gente está falando, particularmente, né, nessa área que você é especialista. Então, portanto, minha primeira pergunta aqui para ti, né, e para as pessoas que nos assistem aqui entenderem um pouco desse tema, o que é de fato cultura ou cultura organizacional, Bethânia? Luciano, é muito bacana essa correlação que você faz com marca e cultura, que é muito poderosa, né? Não tenho dúvida disso. E o que é cultura? Que a minha especialidade não é marca, é cultura. A minha marca, a tua cultura. Essa é a beleza da vida, né? Quando as competências são complementares. Exato. Cultura é o jeito de ser e de fazer de uma organização. A cultura é o que dá personalidade, é singular, é o que dá o jeito Gerdau de ser, o jeito Natura de ser, o jeito Ambev de ser. E aqui não tem uma cultura que é boa ou ruim, depende dos valores das pessoas, dos valores daquela organização. Então a cultura é o que cola o dia a dia da organização, é o que faz a cola entre estratégia, estrutura, processos, propósito, é o que dá vida para a liderança, é o que faz as pessoas agirem de determinada forma, silenciosamente, sem ao menos perceber. E a cultura, ela tem dois grandes pilares. Isso é muito bacana, porque tem uma influência tremenda nas organizações, sem as pessoas perceberem. Um eixo da cultura é a cultura do país onde aquela organização está inserida. E não por acaso os processos de internacionalização têm tantos tropeços, porque a cultura de uma organização ela está banhada pela cultura do país onde aquela empresa está inserida. E o outro eixo fundamental é a liderança, é o topo, são os acionistas, é o conselho de administração, são os fundadores, enfim, é a estrutura de poder de uma organização. É claro que a cultura tem outras influências, tem a influência do setor, né, o jeitão do setor financeiro, o jeitão do setor de comunicação, tem uma certa influência, tem influência de qual geração está no poder, de qual região do Brasil ou dos Estados Unidos ou da China nós estamos falando, não apenas do país como um todo, tem a influência do gênero, mas as duas influências fundamentais são a cultura do país e a estrutura de poder. Muito legal, muito bom, muito interessante esse ponto que tu traz desses dois pilares, né? Porque às vezes quando a gente fala de cultura, dependendo do contexto, né? Se olha para um lado, se olha para o outro lado, ou de uma maneira até mais ampla, né? A cultura de um país, né? Como você bem falou. Meu segundo ponto contigo aqui, né? A gente até brincava antes, tem muitas perguntas de marca, aí eu não sou especialista em marca, né? Mas eu propositalmente, né? Eu sempre gosto de ouvir a opinião de um especialista da outra área, né? Sobre o tema de marca. Então, minha provocação para ti, para você aqui, é exatamente sobre o que é marca, né? E até estendendo um pouquinho, um ponto que você tocou quando a gente fez uma conversa prévia, né, antes desse nosso debate, um pouco dessa coisa hoje que tem se visto no mercado sobre marca e cultura, né? Algumas consultorias de marca, né, também têm trabalhado o tema cultura.
na perspectiva deles, né, na perspectiva dessas consultorias, né, ou seja, tem também ampliado um pouco a sua proposta de entrega e trabalhado o tema de cultura, né, e muitas vezes, na minha perspectiva, de uma maneira confusa e uma maneira equivocada. Tanto que a gente percebe no mercado clientes que contratam nós para fazer um trabalho de marca, eventualmente acabam tendo uma expectativa de uma entrega um pouco diferente sobre o tema de cultura e vice-versa, né? Quer dizer, nós no GAD temos uma clareza absoluta, não somos especialistas em cultura, não temos essa oferta no nosso negócio, mas nos guiamos metodologicamente para uma reflexão de marca a partir de 2 pilares também. Cultura organizacional, a cultura do que você está falando, e a estratégia do negócio, né? Nós entendemos que fundamentalmente são esses 2 grandes pilares que devem direcionar a estratégia de uma marca, e a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, portanto, dentro desse contexto, eu queria te ouvir um pouquinho na tua visão, né? Obviamente, de estar nesse dia a dia aí, o que você entende como marca hoje? Eu não tenho dúvida que essas 2 disciplinas, eu vou chamar assim, marca e cultura, essas 2 dimensões organizacionais, estão muito interligadas. Estão interligadas porque, na verdade, uma marca só tem propriedade, na minha visão, se ela tem consistência com o que a empresa é, com a forma que a empresa age. E isso está banhado pela cultura organizacional, que é a cola do cotidiano empresarial. Por outro lado, são dimensões organizacionais que têm conhecimentos, um conjunto de competências completamente diferente. Quando você gere uma marca, tem um lado muito mais objetivo. Quando você gere a cultura, é um outro tipo de conhecimento, é um outro tipo de ferramenta e de instrumento que você deve utilizar olhando metodologicamente uma organização. Então, aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma interseção, como existe interseção entre cultura e estratégia de negócio, como a cultura organizacional é o que dá vida a uma estrutura, um design, a governança. As coisas estão todas interligadas. Essa é a beleza da vida empresarial. Nós que somos especialistas, seja em estratégia de negócio, em cultura ou em marca, nós temos de ter uma compreensão sistêmica de como a organização funciona. Porém, eu não tenho dúvida nenhuma que especialidade de cultura é muito diferente da especialidade de marca. Então, na consultoria, na BTA, nós somos um grupo de por volta de 100 pessoas na consultoria, trabalhamos sempre com a questão de cultura, liderança, desenvolvimento de times dirigentes, na estrutura de governança. A gente brinca que a gente é irritantemente especializado. Às vezes nos pedem para trabalhar a marca, a gente fala não, a gente faz a conexão com a consultoria que está trabalhando marca. Pedem para a gente trabalhar processos mais eficientes, a gente faz a conexão com uma Falcone. Então, eu acho que a beleza está em você reconhecer em que você é bom e em que você tem de fazer as conexões para dar maior potência para os nossos clientes. Essa é a forma que a gente enxerga essa correlação entre marca e cultura. Legal, muito bom. Não, eu acho que corrobora um pouco o que eu estava falando, né? Quer dizer, nós também temos esse olhar aí, né? De complementaridade, de visão sistêmica, né? Eu até por formação de arquiteto tenho esse olhar mais sistêmico e tal, um pouco mais estruturante, né? E acho que tem uma outra dimensão importante de aprendizado aí quando a gente trabalha, né? Quando a gente coloca vários agentes nesse processo, né? Eu acho que isso também acaba enriquecendo muito esse processo de construção. Mas fundamentalmente eu olho muito marca, hoje a gente olha muito marca, hoje, como eu te falei, né? Ou seja, como a marca na realidade é um instrumento pela qual eu consigo expressar de maneira sintética a cultura e a proposta de valor, ou a cultura e a estratégia de negócio, né? Quer dizer, a minha compreensão da cultura, a minha compreensão da estratégia, a minha compreensão do cenário competitivo, a minha compreensão das tendências tem que ser sintetizada numa proposta de valor que seja fundamentalmente atrativa,
interessante, inspiradora, isso para mim é marca, né? Porque tem que ter um elemento simbólico, certo? Tem que ter um elemento que tenha até uma força, uma capacidade subjetiva, né? Para conseguir conectar as pessoas. Quando se fala em estratégia, eu digo, o mundo está cheio de estratégias maravilhosas, né? Mas a grande parte delas não foram implementadas. E muitas vezes a gente olha muito para a estratégia, mas olha pouco para a sua capacidade de expressar, de como traduzir. Entendeu? De como fazer que as pessoas compreendam isso, né? Muitas vezes isso fica muito restrito à questão mais documental e é pouco expressado. Então acho que a marca tem muito esse papel, né? De puxar, de dar um sinal, né? De dar um sinal para a organização, de dar um sinal para o mercado, para onde esta organização está se movendo, né? Em que direção ela vai, que movimentos de certa forma ela está fazendo, né? Eu queria seguir aqui a nossa conversa falando um pouquinho aqui desta contribuição hoje, né? Você, enfim, está no dia a dia das empresas, assim como a gente, e obviamente que, assim como o tema cultura ganhou muita relevância nos últimos anos, mas marca também é um tema que acabou ganhando a agenda da liderança, né? Então hoje nós temos aqui esses dois temas, eu vejo muito esses dois temas muito presentes na agenda dos líderes, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho neste contexto atual que a gente está vivendo, né? Quer dizer, um contexto assim de profunda transformação, né? De profunda aceleração, né? Eu estava lendo um pouco, inclusive aqui dos teus artigos, né? Eu queria que você colocasse um pouquinho qual a tua visão sobre a contribuição do tema cultura neste momento que a gente está vivendo de aceleração, de transformação, né? Eu vi que você tem aqui, através das tuas pesquisas, né, um olhar bastante estruturado, bastante interessante, falando dessa crise que a gente viveu, né? Que essa crise é muito mais do que uma crise sanitária. Então eu queria pegar um pouquinho dessa tua percepção, como é que tu está vendo, né, o papel da cultura e, por conseguinte, também aí da contribuição do tema marca nesse momento de profunda transformação que a gente está vivendo. Então, Luciano, no momento que nós vivemos, o momento pandemia, porque não está ainda no pós-pandemia, né? Sejamos claros, felizmente está melhor do que 6 meses atrás, mas ela ainda está aí rondando, né, a vida de todos nós. Essa pandemia trouxe, junto com ela, uma crise marcada pela complexidade, marcada pela incerteza e marcada pela multiplicidade. O que é isso? Na verdade, a gente tem diferentes dimensões dessa crise. Tem uma dimensão econômico-financeira que essa os executivos são craques em lidar. Essa é conhecida com instrumentos conhecidos, eles são muito bons e experimentados. Tem a dimensão sanitária, que já complica um pouco o jogo. Pela primeira vez, classe A e B passou a ter medo da morte de uma maneira descontrolada. Né? Exatamente. Então, a crise sanitária ela foi muito ampla para a sociedade como um todo, e ainda é. Tem uma terceira dimensão da crise, um pouco mais subjetiva, mas muito clara, que é o que a gente chama da crise antropológica, que mudou o seu jeito de trabalhar, o meu jeito de viver, o jeito de consumir. Portanto, ela mudou a estrutura de funcionamento da sociedade, o que rebate nas organizações com uma mudança nos seus modelos de negócio ou nos seus modelos de gestão. Tem uma quarta dimensão da crise, que é a crise afetiva, que é esse distanciamento social, especialmente em culturas relacionais como a cultura brasileira, afetivas como a cultura brasileira, tem um impacto extraordinário. As pessoas passaram a conviver em casa, o que não faziam antes, a estarem no mesmo ambiente físico, com marido, com filhos, com mulher, companheira, e nem sempre com as instalações preparadas para isso. Isso gerou uma crise afetiva muito importante, seja do ponto de vista da solidão, seja do ponto de vista da instabilidade emocional. Veja bem, Luciano,
42% dos executivos na nossa última pesquisa, executivos e executivas, revelam que ou separaram na pandemia ou a relação afetiva tornou-se insuportável. 42% é um número altíssimo, né? E isso tem impactos em todas as dimensões da vida. Além dessas 4, no Brasil atualmente a gente tem aí indícios, né, de uma crise institucional, de complicações institucionais. Portanto, é um momento de muita delicadeza, onde as pessoas estão mais instáveis emocionalmente, onde o número de pessoas que passou a tomar remédio para ansiedade, angústia, ansiolítico, álcool, né? Consumo de álcool, de bebida alcoólica, aumentou de uma maneira extraordinária. E tudo isso, nesse ambiente de uma incerteza terrível, inclusive de quanto tempo dura a crise, faz com que a cultura seja o fio terra. A cultura é o que segura aquela pessoa na organização com um grau de incerteza menor do que o ambiente como um todo gera. Porém, com tantas mudanças, há também que se refletir se a cultura está adequada para esse momento e para o futuro da organização. Então, essa análise desapaixonada, essa análise neutra, técnica, e que seja consistente com os valores e o propósito da empresa, é preciso que seja feito, né? É o que a gente chama do exis da cultura e do should be. Portanto, esse caminho, essa jornada, é um dever do executivo que está à frente de uma organização, seja do seu lado executivo, seja nos seus conselhos de administração. Interessante. Eu estava observando aqui, né, acho que numa entrevista, uma matéria que você deu à Folha, né, que você falava disso, da exaustão, de mais álcool, medo da morte, né? Essa percepção de finitude, né, que se colocou diante da gente, né, e até eventualmente conversando esses dias sobre esses temas, né, perguntar se tinha medo da morte, né, a gente sempre fica perguntando, né, se acredita às vezes em vida após a morte, né? Eu cheguei à conclusão que a gente, no final do dia, a gente não acredita em morte após a vida, né? Porque a gente vive como se não fosse morrer e sempre, de certa forma, postergando essa questão de trabalhar a questão da morte, né? E, de repente, a gente foi jogado e, obviamente, que nos colocou de forma vulnerável, altamente vulnerável, né? E aí, lembrando um pouquinho aí daqueles temas de Brené Brown, né, quando falo da questão da vulnerabilidade, eu acho que talvez aí a liderança também que conseguiu se colocar de maneira positiva e de maneira humilde diante desse processo, talvez até tenha conseguido um pouco mais de conexão também, né, Betânia? Olhando aqui para mim mesmo e também um pouco para a nossa trajetória na empresa, aconteceu um fenômeno interessante também, de maior aproximação com as pessoas, né, porque nós temos escritório em São Paulo e Porto Alegre, então sempre tinha maior proximidade física de um que de outro, né? Mas na medida que ficamos equidistante, né, através do monitores, todos à mesma distância, me parece também que a gente acabou convivendo um pouco mais nessa intimidade e até se aproximando um pouco mais, né? Um tema também que eu acho que apareceu muito, e eu queria tocar contigo também, que foi um tema que me chamou muito a atenção. Ao longo do ano passado, a gente produziu um estudo, né, uma análise sobre o comportamento das marcas nesses primeiros meses de pandemia, em 2020, né? Repetimos também esse ano, mas o ano passado uma coisa nos chamou muito a atenção e eu gostava de brincar também, né, que depois de pandemia e de live-demia, a terceira pandemia chamava-se propósitodemia. Todo mundo começou a falar em propósito, Betânia. Todo mundo, sem exceção. Empresas que jamais falaram disso, né? Jamais abriram essa discussão. Eventualmente se viram diante aí de uma agenda social de necessidade de contribuir, alguns por vocação, alguns por crença, alguns por consciência, né? Nem todos por esses motivos, mas de repente o tema propósito
né, começou a vir as pautas, né? Então, o ano passado, eu gosto de dizer que no ano passado o tema de marca era propósito, sempre vinha essa discussão sobre propósito. E depois eu vou falar do tema deste ano aqui também, que tem a ver um pouco com o artigo que você falou. Eu queria que você falasse um pouco desse tema de propósito, que eu confesso que particularmente a maneira como ele foi trazido e na extensão e na baixa profundidade, na maioria dos casos, obviamente, me parece com um pouco de excesso e um pouco de baixo compromisso. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse tema de propósito aí que o ano passado tomou conta. Luciano, a questão do propósito, veja, eu publiquei em 2004, quando o propósito não estava na moda ainda, um livro com um amigo querido, professor da London Business School, Sumantra Ghosham. Nós publicamos um livro onde a gente falava da importância do propósito das organizações. 2004. Aquilo, naquele momento, parecia algo assim meio extemporâneo para a grande maioria. Isso revela que, na minha visão, o propósito de fato move as pessoas, move a organização e dá significado a elas. Dá significado à cultura, dá significado à marca, dá significado à dinâmica do negócio. Quando, se e somente se, isso tiver lastro na realidade. Se for apenas uma peça publicitária, tão típica das modas gerenciais, na verdade, ela não só não tem nenhum benefício para a organização e para as pessoas, como ela subtrai valor, ela diminui o valor. Por quê? Porque à medida em que uma organização, como uma peça, seja uma peça publicitária, seja porque está na moda, ela publica seu propósito e não tem um lastro na realidade, ela cria uma falta de sintonia para as pessoas que estão naquela organização. Elas olham para aquilo ali e falam assim, não é verdade. Né? Então, sim, o gap entre o que está dito e o que é praticado é muito grande. Quando esse gap é muito grande, você destrói valor, porque você destrói credibilidade, você destrói compromisso e, portanto, você subtrai valor. Resumindo, propósito é bacanérrimo, é isso que faz as organizações terem um significado maior, um bem-querer maior, mas tem de ser para valer. É verdade, eu acho que um pouco dessa sensação assim, que eu tive o ano passado foi da profusão, né, do discurso em cima do propósito, e na prática, muitas vezes, quando a gente chega no dia a dia junto às organizações, a gente vê que ele está muito distantes, né? E aí acaba, né, como você muito bem falou, né, quer dizer, nós temos já algum tempo de mercado aí, Betânia, né? Então tem o tempo da reengenharia, tem o tempo da inovação, tem o tempo, né, do propósito, e por aí vai, da qualidade total, e por aí vai, enfim, né? Obviamente que isso vão deixando também camadas de aprendizado nas organizações, algumas de forma convictas, né, avançam sobre esses temas e crescem, e outras, né? Então eu fico com aquela sensação assim sobre o tema de propósito hoje, que tem mais ou menos um to-do aí, como tinha com missão, visão e valores, né? Então deixa eu dar uma atualizada na minha missão, visão, valores para me ter lá, né, nos quadros e tal. Mas a sensação que eu fico no final do dia é que é um monte de conteúdo muito pouco articulados, muitas vezes, né? Daí tem o tema lá da missão, visão, valor ou de propósito, daí tem o tema da marca, do posicionamento, né? Daí tem os pilares, daí tem as diretrizes, né? E eu fico olhando na maioria das organizações, coitada das pessoas, principalmente nível médio, gerencial, assim, né? Com aquela pressão do dia a dia, mas ao mesmo tempo tendo que decorar aquelas coisas com baixa compreensão e baixa vivência, de fato, né? Baixa vivência sobre esses temas que são super, super importantes. Eu tinha comentado com você que tinha um segundo ponto de um outro tema me chamou a atenção esse ano, né? E você deve ter também isso na área de cultura, sempre tem um fio que se puxa mais cada ano, né? Quer dizer, então, e esse ano o tema presente é: todas as organizações querem virar ecossistema.
todas as organizações querem virar plataforma, todas as organizações querem virar um hub, né? Então está todo mundo com a mesma estratégia. Todo mundo quer ser, nesse momento, a Magalu, né? Todo mundo quer virar Magalu do seu setor, né, Betânia? Conhece bem a história. Ecossistema, plataforma, ser um hub de negócio, né? E muito desses movimentos ou dessas intenções por detrás se faz muito baseado em processos de fusões e aquisições, né? Lendo também aqui um artigo, uma matéria, não lembro se foi na época ou na Folha também, né? Você comentando, e a gente sabe que a questão central de fusões e aquisições, né, está baseado muito no tema de cultura, né? Você tem até uma lógica que você classifica aqui, né? Quer dizer, os diferentes tipos, né, de abordagem nesse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque também me chamou a atenção aqui, quando você fala, por exemplo, dos setores mais ativos nesse momento, e a gente tem percebido isso também no dia a dia, saúde e educação. Você fala também de uma questão importante, né, quando tem questão de aquisições de fintechs, né, que as empresas já têm essa clareza de deixar isso mais apartado, enfim, por entender que é uma cultura diferente. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse tema de fusões e aquisições, para a gente falar um pouco daí essa questão de ecossistema e marca dentro desse desafio aí de fusões e aquisições. Ok. Então, Luciano, você citou Magalu, conforme você falou no início, eu tenho o orgulho de fazer parte do Conselho de Administração, e quando a gente fala na plataforma, no ecossistema Magalu, nós começamos a falar e trabalhar especialmente nisso muito antes disso virar moda, né? Eu sei bem. E, de novo, temos de ter aqui o cuidado com as modas gerenciais que nós já falamos. Em relação à questão de fusões e aquisições, é incrível como que nós continuamos a cometer os mesmos erros ao longo dos anos, né? A parte de fusões e aquisições, que é uma estratégia de negócio absolutamente necessária no mundo atual, as consolidações, isso faz parte da rotina empresarial, né, da pretensa construção de valor, porque não raramente destrói valor. Ela precisa ser analisada em todas as suas dimensões, desde o momento zero, quando se faz uma due diligence, tem de ser analisado não apenas a parte legal, a parte financeira, a parte mais hard, mas também a parte soft, também a cultura, a estrutura de liderança, o tipo de competência existente. 68% das operações no Brasil não atingem o objetivo que o controlador ou que aquela empresa tinha ao adquirir uma organização, e não atingem pelo fator cultura. O desencontro cultural é muito mais forte do que o encontro cultural. Isso precisa ser gerenciado, né? Ele precisa ser administrado. Isso significa que então você não vai adquirir? Não, mas gerencia, administre, tem metodologia própria e adequada para isso. Eu fico curioso aqui quando você fala, e eu vi aqui no artigo, na matéria, os 68%, né? E vi também aqui, né, um comentário do professor coordenador aí do curso da FGV, Oscar Malvez, falando que no mundo é mais de 50%, né, que não agregam ou destroem valor. Eu fico pensando se essa tua pesquisa, Betânia, daqui uns 3 anos, se esse número de 68 vai crescer. Eu, particularmente, né, pelo ritmo acelerado, estamos vivendo aí uma corrida de ouro, né, ou seja, obviamente muitos em situações muito difíceis e alguns poucos, né, muito capitalizados, né, ou com o mercado aí investidor acelerado. Então me parece que o processo de fusão e aquisição está numa dinâmica mais acelerada do que o momento no momento anterior, né? Qual é a tua visão sobre essa sequência aí, esse percentual futuro, tomando como base o que tu tem visto?
Os dados mostram que nós estamos numa fase muito acelerada de aquisições. O que a gente precisa compreender é que nesse ambiente incerto de pandemia, você está colocando no sistema organizacional mais uma incerteza importante, que é a aquisição. Novamente, ela precisa ser feita? A resposta é sim, não tem dúvida. Mas, do ponto de vista empresarial, você não deve estar atento apenas à estratégia de compra, a estratégia da aquisição, mas tenha a mesma energia, dedica a mesma energia à estratégia de integração. E que não é evidente qual que é a estratégia de integração. Você falou, Luciano, que a gente desenvolveu uma tipologia, né? E nós temos 5 estratégias principais de integração. E a escolha da estratégia A, B, C, D ou E vai depender de qual que é o seu objetivo com aquela aquisição, mas vai depender também da robustez do seu quadro gerencial. Não adianta você querer fazer uma aquisição num sistema de assimilação, ou seja, adquiriu, agora é meu e vai ser do meu jeito, se você não tem método e se você não tem corpo gerencial para fazer essa virada. Portanto, é preciso resistir à emoção, é preciso resistir ao ímpeto e colocar a devida racionalidade e método nesses processos de aquisição. Muito interessante, muito bom esse ponto aí. A gente lida muito com isso, né? Quando também, né? Quer dizer, como fruto disso tudo, acho que inclusive numa das desses artigos e matérias, eu acho que como pauta também estava o próprio caso do Grupo Fleury, né, que nos últimos 5 anos fez diversas aquisições. Fleury é nosso cliente, né, já trabalhamos há muitos anos com eles e falava um pouco dessa velocidade da aquisição. Então acaba que todos esses temas acabam também geralmente desaguando em marca, mas acaba sempre, né, porque tem uma equação de portfólio de marcas, de muitas marcas, de como gerenciar e obviamente como reflexo, né, de imagem e de cultura, né. Então nesse momento a gente está vivendo isso muito, né, os clientes vindo com essa agenda de transformação de ecossistema, fruto de aquisições ou de movimentos internos ou de compras de marcas, de produto ou de entrada em outro segmento. Então nós estamos tendo um momento bastante desafiador, assim, e a gente tenta também mostrar para o cliente essa cautela nesse momento de olhar, né? Bastante essa cautela de olhar, porque às vezes, como se diz, né, pode-se jogar a água da bacia com o bebê junto, né, Betânia? Ou seja, às vezes tem alguns ativos, seja de cultura organizacional, mas também ativos de marca, de imagem, né? Não é preciso olhar tudo ao mesmo tempo, de uma maneira sistêmica, olhando o impacto objetivo, o impacto subjetivo, o impacto na sociedade. Portanto, essa ação também estadista da empresa passa a ter mais importância. Então, a vida ficou mais complexa. É preciso ampliar e robustecer a competência. E construir uma visão muito clara, né? Que eu acho que assim, a gente está tendo uma oportunidade de transformação pessoal muito grande, sem dúvida, né? E profissional, e portanto a questão das empresas passa por mesma agenda, né? Agora com a clareza, né, de que esse processo de transformação, infelizmente, vai se dar para poucos, porque poucos têm consciência pelo que estamos passando, por que estão passando, né? Eu, infelizmente, não tenho capacidade e ferramentas também para ter consciência desse momento, né? E você trouxe aqui a palavra, né, consistência, e eu gosto de trazer muito, né, uma visão sobre marca, que até então a pandemia eu falava em 2 Cs, consistência e coerência, e a partir da pandemia eu trouxe para o debate, né, o 3º C, que é o tema de consciência, né? Portanto, para mim, o tema de marca hoje está lastrado nesses 3 pilares, né? Consistência, coerência e consciência. E na esteira disso eu aproveito para trazer um outro tema que tem sido um tema muito, muito falado, e certamente muito falado na agenda de cultura, mas muito falado na agenda de marca, né? Eu tenho sido seguidamente também aí dado opinião sobre esses temas, escrito também alguns artigos, que é esse tema do papel da marca diante dos desafios que a gente tem hoje da questão da diversidade. Nesse último estudo que a gente fez, no Guide Insights,
a gente até destacou um dos insights que a gente chamou de ativismo ou ativação. Verdadeiramente uma postura ativista, que é absolutamente difícil e complexa para as empresas. Se a gente olhar casos, né, e história, fundamentalmente, né, no mercado americano, de empresas que eventualmente tentaram se posicionar, né, em alguns temas mais sensíveis para a sociedade, ou até se posicionando politicamente, né? Nós estamos vendo, né, esse tema, o tema da diversidade. Acho que esse tema ganhou também um impulsionamento muito grande a partir dessa crise. E aí também a gente viu que algumas empresas saíram e se colocaram de uma maneira mais clara, outras necessariamente foram obrigadas a se pronunciar, e começou também uma corrida nesse sentido, né, Betânia? E ocupa conselho desse jeito, e faz isso, e faz um programa de inclusão, e faz não sei o quê, parará. Então, eu queria te ouvir um pouco, porque esse é um tema muito sensível para as marcas. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse tema aí, que eu sei também que é um tema da tua pauta e da tua agenda. A diversidade, né, ela precisa ser discutida, né, nas suas diferentes perspectivas. Hoje é muito comum discutir gênero, discutir raça, o que é importantíssimo, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, mas ela precisa também ser discutida na perspectiva de forma de pensar, né, de mindset, porque é aqui que mora um dos grandes preconceitos subliminares, silenciosos. Então, a questão da diversidade, ela precisa ser encarada para valer. Acho que nós estamos, do ponto de vista de Brasil, o mundo, de uma maneira geral, ou quase de uma maneira geral, tem essa pauta. No Brasil, ela está na ordem do dia, o que é muito importante para que a gente possa ter os avanços que precisamos ter. Por outro lado, é preciso reconhecer que as pessoas, independentemente de gênero, de raça, de religião, elas eventualmente não têm as mesmas expectativas. E elas não precisam ser tratadas da mesma forma em nome de uma pretensa política de diversidade. Então, aqui nós temos de olhar o conjunto e a singularidade ao mesmo tempo. Os desacertos que eu, como leiga na disciplina de marca, vejo, estão muito relacionados à consistência ou à inconsistência com a sua cultura, ou seja, com o seu jeito de ser e de fazer. Perfeito. Não adianta eu fazer uma propaganda belíssima de diversidade se na minha empresa, claramente, isso não é valorizado, isso não tem espaço de ação. Então, novamente, a gente coloca em xeque a consistência. E eu me atreveria, que é um dos seus Cs. Nós temos visto, desculpe te interromper, diversas empresas, como se chama, serem canceladas nas redes sociais por causa disso. A Nike foi uma, né? Quando fez uma campanha, imediatamente foi questionado pela presença de mulheres, né? E de pessoas de outras raças, enfim, no seu conselho ou na sua liderança, né? Desculpe, só para corroborar com o que você está falando. Não tenho dúvida, que é um dos seus Cs, né? Que é a consistência. Eu atreveria ou ousaria colocar um outro C, que é de confiança. Ótimo. O C da confiança na relação 1 a 1, na relação entre equipe, na relação organizacional, na relação da empresa com a sociedade, com seus clientes, com seus stakeholders. É a confiança que vai dar a credibilidade e a longevidade para a organização. Aliás, até a licença para ter resultados admiráveis e até para errar, porque também erros existem. E as organizações que têm a confiança da sociedade, a confiança dos seus colaboradores, elas têm a licença para operar.
Obviamente que, né, um dos pressupostos, né, na construção de uma imagem de marca é o tema de confiança, né, o tema de conhecimento, o tema de reconhecimento, o tema de credibilidade, né, o tema de preferência e até chegar no desejável lealdade ou advocacy, né, como a gente costuma falar. Portanto, é um step fundamental no processo de construção de marca, né, o tema da confiança. E a gente sempre gosta de trazer esse tema. E o ano passado, na nossa série de debates, Betânia, a gente fechou com o tema de marca e experiência, com o tema com o Fred Trajano, né? Nosso querido Fred, CEO do Magalu, e eu perguntando para ele o que era a marca na visão dele, ele fez uma visão muito interessante, né? Por isso que é bom sempre a gente falar com profissionais que não são da área. Ele disse, olha, marca basicamente é uma questão como se fosse poupança, um cofrinho, você vai colocando moedas ali, das coisas positivas que você vai construindo, né? E eventualmente tu vai ter que sacá-las. Portanto, tu tem que ter essa poupança, que é essa confiança, tu vai construindo essas camadas, porque você vai ter desafios e eventualmente vai ter, né, contrapontos ao longo do seu processo de construção, do seu processo de imagem, e vai ter que sacar do seu cofrinho um pouco da sua reputação, desse seu crédito construído ao longo do tempo, né? Então, sem dúvida, esse pressuposto de confiança, né? Só que, obviamente, como você mesmo falou, ficou tudo mais complexo, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? O desafio de construção de imagem, quando a gente fala em termos de redes sociais, né? Em mundos de fake news, né? E de outras questões aí envolvendo o ambiente digital, tornaram todo esse processo de construção de imagem, eu diria, menos previsível, porque tudo acaba se confundindo mais, o público, o privado, né, a marca, as lideranças, né, quer dizer, todas as fronteiras, né, acabaram ficando muito confusas nesse processo. Mas endereçando um pouco da nossa conversa, que está ótima, mas eu aprendi uma coisa nesses debates aqui, Betânia, que é o seguinte, como passa rápido essas conversas, quando essas conversas são boas aqui. Eu queria, antes de colocar uma última pergunta aqui, eu queria trazer um tema importante aqui. Como que você acha que as marcas nesse momento, e quando a gente fala em marcas, nós estamos falando em organizações, né? Isso é uma outra coisa também que me chama a atenção. Hoje, sempre nas matérias, na imprensa, né? A imprensa não chama mais as empresas, ela fala as marcas. Mas nesse momento de retomada de mundo, dependendo da fase aí que nós estamos, né? Mas melhor do que ontem, mas nesse momento de retomada de mundo, como que você vê que as marcas e as organizações podem contribuir ou podem fazer uma diferença, posto que se colocou, posto que a gente viveu, posto essa trajetória toda das organizações, que diferença elas podem fazer nesse momento, Betânia? Toda a diferença, né? Toda a diferença. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar, Luciano, é que marca e organização são coisas diferentes, como você bem sabe. Né? Mas é importante a gente ressaltar isso. Por quê? Porque a marca, né, ela está num nível de produto cliente ou consumidor. E a organização, ela abrange o corpo social da empresa e que nem sempre tem diferentes culturas, né? Então, é importante em uma organização a gente compreender se nós estamos falando de marca ou se nós estamos falando de empresa, porque são duas dimensões completamente diferentes e com complexidade diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as marcas que representam as empresas, elas são inspiracionais ou não para a sociedade. No momento que a sociedade vive a crise que vive hoje, com todas as suas dimensões, elas buscam marcas que lhe inspiram, marcas que têm consistência com o seu jeito de ser, consistência com o seu propósito, com o seu significado de vida. Então, é absolutamente fundamental. Legal, muito bom. Betânia, para a gente fechar, eu tenho uma perguntinha assim, que eu sempre faço, né? Por último, um bate-bola, que eu digo assim,
para terminar o nosso debate aqui, dentro dessa discussão, você várias vezes colocou, eu não sou especialista em marca, né? Sou especialista em cultura. Na tua visão, como especialista em cultura, né? O que não é marca para você? O que não é marca dentro dessa visão ou dentro dessa amplitude aqui que eu tentei trazer para o nosso debate? Tudo que não interfaceia com o externo. Bom dessa pergunta é exatamente quando a gente tem uma resposta bem objetiva, e essa é a provocação, Betânia. Bom, Betânia, eu queria, assim, imensamente aí agradecer a você, né, por essa conversa deliciosa, pelo teu tempo, pelo aprendizado, né, por poder ter tido a oportunidade de debater com você, quer dizer, uma profissional com enorme reputação e mais do que isso, né, com uma vivência do dia a dia, né, que eu sempre procuro trazer aqui para esses debates, né, gente que está no dia a dia das organizações, né, vivendo experiências diferentes, pode contribuir com esse debate. Então, se você quiser, enfim, fazer um fechamento aqui da nossa conversa, fique à vontade, antes de eu poder endereçar aqui o final. Super obrigada, Luciano, uma conversa deliciosa. Na verdade, esse tema, né, marca e cultura, são temas que são primo e irmão. Né? Eles precisam de caminhar juntos e precisam ter essa abordagem articulada que você propiciou que a gente tivesse essa boa conversa aqui. O que eu acho que é fundamental nesse momento, talvez minha última mensagem, é um grito de esperança, né? Esperança para o indivíduo, esperança para a organização, esperança para o país. E dizer que a marca de cada um de nós, né? A minha marca pessoal, a sua marca pessoal, nós temos uma responsabilidade individual, nós temos uma responsabilidade organizacional para aqueles que em organização estão, mas temos também uma responsabilidade com o país. Né? Sem dúvida. De sermos protagonistas e construir o país que nós queremos e merecemos. Eu quero deixar um país melhor para os meus filhos e a gente está correndo risco. E eu também. Eu concordo contigo e acho muito louvável esse teu chamamento aqui, né? Essa convocação nossa. Realmente a gente tem essa responsabilidade no âmbito pessoal, né? No âmbito social, político, empresarial, né? Nós que estamos aí à frente no dia a dia, sem dúvida temos que ter essa consciência e essa consistência nessa luta, nesse debate, né, Betânia? Manter presente este debate, né? Na nossa agenda em casa, nossa agenda na empresa. Mas muito obrigado mais uma vez, Betânia. Eu agradeço também aqui a toda a minha equipe de apoio, todo o pessoal da Pletora Filmes, da produção, pessoal da divulgação da Babusca e da Forma RP, né? Gostaria de dar boa noite a todos e também avisar que em breve, né, nós vamos estar fazendo aqui o chamamento da nossa próxima live para falar de marca e estratégia com o Thiago Matos. Obrigado a todos, boa noite. Betânia, mais uma vez, boa noite. Um grande beijo para você. Obrigada, Luciano, muito obrigada e nos vemos em breve.